miomas são tumores benignos que acometem o útero. Eles podem ser basicamente de três tipos: submucosos, subserosos e intramurais. Os submucosos são aqueles que crescem em direção à cavidade do útero. Os subserosos, aqueles que para a cavidade abdominal. E os intramurais são aqueles que ficam na camada muscular do útero. O que é muito importante deixar claro é que os miomas não viram câncer, é uma doença benigna e que ninguém morre de mioma. Portanto, a indicação do tratamento está na sintomatologia. Pacientes que apresentam como sintoma sangramentos excessivos, dores abdominais, dor na relação sexual, urgência miccional, esses pacientes têm indicação de serem tratados. Os tratamentos existentes hoje, em termos de miomatose uterina, são o tratamento hormonal clínico, que através de anticoncepcionais o ginecologista acaba conseguindo diminuir o crescimento e diminuir os sintomas desses miomas. O tratamento por miomectomia, que é a retirada cirúrgica desses miomas, pode ser por videolaparoscopia, pode ser por histeroscopia ou pode ser por um corte abdominal. A histerectomia, que é a retirada cirúrgica do útero. Nós particularmente não concordamos com esse tratamento como primeira opção, porque é uma cirurgia extremamente invasiva e o útero tem uma importância muito grande na feminilidade da mulher, na sensação de maternidade da mulher, e hoje a gente apresenta outras condições e outras alternativas para a histerectomia. Uma delas é a embolização de miomas. A embolização de mioma é um tratamento minimamente invasivo, realizado por um radiologista intervencionista em conjunto com um ginecologista, e ela funciona da seguinte forma: através de uma punção de uma artéria da perna, uma artéria femoral, com catéteres muito fininhos, da espessura de um fio de cabelo às vezes. O radiologista intervencionista entra na artéria uterina com microcatéteres e injetam substâncias embolizantes que são parecidas com pequenas esferas, são microesferas calibradas. O que vai acontecer, o objetivo da embolização é fazer com que a gente mate o mioma de fome. Depois de 3 meses, a maioria absoluta das pacientes começa a menstruar de forma normal, por períodos curtos de tempo e com pequenos volumes. A recuperação da embolização, ela costuma ser muito rápida. A maioria das pacientes, 3 dias após o procedimento, já está apta para voltar para as suas atividades normais. O pós-operatório imediato da embolização pode ser um pouco incômodo para algumas pacientes. Esse incômodo pode se caracterizar como um pouco de dor, um pouco de cólica, algumas pacientes ficam nauseadas, mas todos esses sintomas são controláveis através de medicação em casa. O período de internação da embolização é de 24 horas, não tem ponto, não tem corte, não tem cicatriz e as pacientes voltam às suas atividades normais, na maioria das vezes 3 dias após o procedimento. Os sintomas que a miomatose causa são os sangramentos excessivos, que podem até chegar a manchar roupa, podem fazer com que a paciente passe por constrangimentos. A paciente às vezes fica 15 dias por mês sangrando, o que atrapalha inclusive a relação com o companheiro, com o marido, com o namorado. Tem dor abdominal, pode ter dor na relação sexual, dificuldade de segurar a urina em alguns momentos. A mulher pode ficar deprimida por causa desses sintomas, ela faz com que a vida dela fique triste, fique pesada, ela não vê aí uma solução para o problema, ela já passou em vários ginecologistas e eventualmente o problema não é resolvido. A embolização faz com que depois de 3 ciclos menstruais em média, a mulher comece a menstruar normalmente, ou seja, por 3, 4 dias, com pequeno volume, não mancha mais roupa, não suja mais a cama, a urina fica controlada, a dor na relação sexual melhora e, portanto, os sintomas de depressão, de desespero, de tristeza vão também ser resolvidos em um curto prazo. A embolização de mioma foi criada em 1985, foi a primeira vez descrita em 1985 por um ginecologista e um radiologista intervencionista na França. O ginecologista pediu ao radiologista intervencionista que ele embolizasse
os miomas pré-operatório, para que diminuísse a quantidade de sangue. E o que ele percebeu é que os pacientes começaram a desaparecer do consultório do ginecologista, porque só pela embolização eles começaram a melhorar. E aí foi feita uma investigação e foi descoberto que a embolização, na verdade, não só diminuía o sangramento intraoperatório, como também melhorava muito os sintomas desses pacientes. O procedimento dura em torno de 30 minutos, o paciente fica acordado, não tem ponto, não tem corte, não tem cicatriz e 24 horas depois ele tem alta para ir para casa. Porque o mioma ele é alimentado muito por hormônios, então é muito comum a presença dos miomas desde a menarca, desde o começo da menstruação das pacientes até a menopausa, quando os miomas costumam morrer e há uma queda de estrógeno na mulher. Então isso é muito comum em mulheres na idade fértil pela influência do estrógeno na vida fértil da mulher.